vocês... Boa noite, né? Eu prefiro que vocês nem anotem nada, guardem tudo o que tiver na mão, fechem tudo o que tiver na mão e prestem muita atenção. Eu vou iniciar a função main falando algumas características muito particulares de função, que é o quê? A passagem de parâmetros e alteração e devolução desses parâmetros, como nós vimos na aula passada. O que nós vimos na aula passada, por exemplo, eu vou definir aqui uma variável do tipo char e vou colocar o nome dessa variável A. Para que eu atribua um valor a essa variável, basta eu dizer que essa variável vale A, maiúsculo, certo? E se eu quiser mostrar o conteúdo dessa variável, eu simplesmente coloco %c de caractere e coloco a variável A. Ao compilar esse programa, aparece a variável A. Professor, só para não perder se fosse uma string, seria aspas duplas? Isso, se fosse string, seria aspas duplas. Se fosse uma string, seria aspas duplas. Essa é a pergunta? Eu vou te dizer que não. String é um tipo de dado que não existe na linguagem C. Se fosse um vetor do tipo char, ele seria inicializado com aspas duplas. Para a gente falar o conceito certinho, para a gente não ir para outras linguagens, tem o tipo de dado do tipo string, que coincide sua estrutura com um vetor unidimensional do tipo char no C. Ok? Se eu quiser mostrar essa variável numa função, o que eu faço? Eu simplesmente crio uma função. Vou criar a função aqui sem protótipo, tá? Eu vou inicializar uma nova funcionalidade que é void. Void muda char. Eu vou explicar o que é void. Char, uma variável b qualquer, né? E a minha função. A minha função eu vou fazer... Eu não vou nem colocar void agora não, eu vou deixar o char também, retornando um char, só para a gente ver aqui, ó. E vou fazer um return b mais 1. Se eu sei que a minha variável tem um conteúdo A, a hora que eu somar 1, vai ficar qual conteúdo? A maiúsculo mais 1. A maiúsculo mais 1 é igual a... Eu estou mostrando lá de baixo, mas se eu pegar aqui, ó, A é igual a muda, né, a minha função, e eu vou mandar o A para lá, certo? Então o A está indo para lá e voltando via return, certo? Passou a ser B. Por que passou a ser B? Vocês deverão pesquisar tabela ASCII, ou seja, pesquisar tabela ASCII, né? ASCII 2. Essa tabela tem um código, tem os códigos dos caracteres. E os códigos dos caracteres são hexadecimais. Por exemplo, o A maiúsculo é 65. É isso? Eu também não lembro de cabeça, não. Isso. Então, somar 1 numa variável a caractere é colocar o próximo caractere. Porque se era 65, por exemplo, não sei se é exatamente 65, mas passa a ser 66. Vai somar em hexa também? Ele soma em hexa também. Então, olha só. Para que eu mudasse o valor da variável A, que pertence à variável main, eu precisei fazer o return. Mas se for complexo e eu não quiser usar o retorno da função, eu quiser utilizar a variável A lá na função muda, como eu faria?
Ao invés de retornar, eu não vou retornar nada. Void significa nulo. Não vou retornar nada e vou fazer o quê? B mais igual a 1. Ok? Aqui no caso, eu não estou retornando nada. Estou fazendo só muda A. Estou enviando via argumento da função o A para a variável muda e estou alterando a variável B. Vai alterar, esse valor aqui da variável A? Sim ou não? Não, porque a função muda não conhece a variável A, porque a variável A é local, a função main. Por outro lado, a função main não conhece a variável B, porque ela é local da função muda. Nós vimos isso na aula passada, né? Na aula retrasada, inclusive. Então, se eu executar aqui, vai continuar sendo A. Só que eu posso enviar, ao invés de enviar apenas o conteúdo para lá, eu posso enviar o endereço de memória. Colocando um e-comercial, opa, não é aqui, desculpem, é aqui, né? Colocando um e-comercial aqui, eu consigo o endereço da variável. Então, se eu mostrar, por exemplo, aqui, ó, printf percent caractere B, ele vai mostrar para mim o caractere C, certo? Eu vou pular uma linha aqui, vou pular uma linha aqui também para a gente ficar confortável de ver na tela. Então, qual que é a variável B? Eu vou colocar aqui também, ó, dentro da função muda. E aqui em main. Ok? Estão acompanhando? Então, olha só o que vai aparecer. Dentro da função muda tem alguma coisa lá que eu não sei o que é. Está vendo aqui? Um caractere estranho. O que isso significa? Que ele, na verdade, ele está mostrando o endereço da variável A como um caractere. É o endereço da variável. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar o conteúdo de B. Então eu faço o quê? Coloco um asterisco aqui que eu vou mostrar o conteúdo. Vamos ver se funciona. Opa, tem um caractere, tá certo. Observem aqui a variável em A, eu somei 1 no B e ele alterou o A, não alterou o A, né? Deveria ter alterado o A, certo? Ok? Funcionou agora ou não? Não funcionou. E agora? Funcionou ou não? Não. Mas mudou aqui, certo? E se eu fizer assim? Estou fazendo experimentos, tá? Para vocês verem cada um o resultado. Ó, agora funcionou. Então, olha só. Eu passei o endereço, peguei esse endereço como um ponteiro. Ponteiro não é necessariamente um vetor. Então eu peguei esse endereço como um ponteiro e aqui eu estou utilizando, quando eu coloco o asterisco, significa que eu estou olhando o conteúdo do ponteiro. Ao passar, mesmo que a variável do tipo char, passando o endereço, ele chega lá do outro lado como um ponteiro, porque ele aponta para um endereço de memória. Então, ao colocar o asterisco, eu estou olhando o conteúdo do ponteiro. Porque se eu tirar o asterisco, eu vou olhar o endereço do ponteiro, porque eu passei o endereço, não foi? Se eu passei o endereço, eu estou olhando aqui na função muda, eu estou olhando o endereço da variável. Vou explicar de novo. Como que o professor explica de novo? Apagando tudo e fazendo de novo. Olha só. Vamos tirar aqui esses valores e vamos tirar o endereço, certo? Ao executar esse programa... Oi. Eu não entendi perfeitamente a funcionalidade do void.
O void não retorna nada. O que aconteceria se eu definisse o main como void? Ele não vai retornar nada. Então, na hora que você no sistema operacional chamar e você tiver um erro, você, a hora que retornar esse valor de erro, você não vai conseguir retornar nada, o sistema operacional não vai entender que ocorreu um erro no seu programa. Um void, por exemplo, eu estava fazendo função com float, crescente e recebe esse negócio, só que eu estava falando para imprimir dentro da função. Eu posso usar o void como float? O void simplesmente diz que a função não retornará nada. Ou seja, não retorna nada. Então você não poderá usar o comando return. Só isso. Mais nada além disso. Tá ok? Continuando aqui. Atenção. Continuando aqui. Observem que dentro da função tem um valor de B. Mas em main continua o valor de A. Ou seja, eu ao chamar a função muda, passei o valor como argumento da função. Então o valor de B, o valor da variável B aqui é quanto? A maiúsculo. Aí eu somo mais um nessa variável B, ela fica o quê? B maiúsculo. Só que eu não retorno nada e também não alterei o conteúdo da variável A. Para que eu consiga alterar o conteúdo da variável A na função muda, eu preciso passar o endereço ao invés de passar o conteúdo. Porque quando eu passo o conteúdo, eu estou copiando o conteúdo dessa variável em outra variável de memória. Quando eu passo o endereço, eu estou copiando o endereço dessa variável para outro endereço de memória. Então eu tenho dois endereços de memória apontando para o mesmo endereço que tem aquele conteúdo. Então, ao passar aqui o endereço, eu falo que essa variável que está recebendo, ela é um ponteiro, colocando um asterisco. Ao trabalhar com a variável aqui, eu não posso trabalhar com o endereço, já que B é o endereço. Então eu coloco asterisco B, que é o conteúdo. Ao alterar o conteúdo de B, na verdade eu estou alterando qual conteúdo? Da variável A que está em main. Então, ao executar agora, a variável A vai ter o valor de B, porque a função muda alterou. Eu vou melhorar agora vou aumentar o nível de dificuldade. Por exemplo, eu vou colocar a mesma função, só que agora eu vou ter um char ponteiro nome, e o nome é Velermando. Agora, como é um vetor, eu vou colocar em aspas duplas. Então muda nome, estou passando o nome. E aqui eu vou mostrar o nome. Aqui, da mesma forma, char ponteiro, não é isso? Char ponteiro, eu vou colocar aqui ABC. Não. Por que não? Porque ele é um vetor de caracteres. O vetor de caracteres, aqui no final, ele tem, aqui a gente já falou, o nulo, /0. Então tem um nulo. Então, para vetores do tipo char, quando você usa o scanf, você inicializa como eu fiz aqui, ele automaticamente coloca um /0, um nulo, como último caractere do vetor ocupado, né? No caso, o meu nome tem 10 caracteres. Desculpa. Então, o tamanho desse vetor continua sendo 50, que a gente definiu lá atrás, né? Vou colocar aqui, ó. É isso que você perguntou? Sim, aí é diferente. É alocar memória para o vetor. Então aqui no caso, eu estou alocando memória para o vetor. Então eu tiro esse asterisco daqui. Eu não poderia colocar 10 aqui porque faltaria o nulo. Então teria que ser 11.
Então eu coloco 50 para sobrar um espaço para um nome maior. Aquele asterisco deixa o multidimensional o vetor. Não entendi. O asterisco permite você colocar quantos caracteres quiser. O asterisco é um vetor sem tamanho definido, ou seja, sem dimensão definida, mas não está alocado em memória. Você tem que fazer a alocação dinâmica, que é uma outra semestre que vem. Alocação dinâmica é semestre que vem. Aí muda nome, aí o nome teria que ter exponencial, endereço? Não, a gente vai fazer o exercício sem o endereço, apenas com o nome mesmo. Se eu tenho ali, o nome tem 10 caracteres. O 11º é o nulo. Beleza, mas não conta a posição 0 também? De 0 a 9, a 10ª é o nulo. Posição do vetor começa na posição 0, mas o tamanho dele é 10. Ok? Então aqui, apenas eu vou tirar isso daqui, né, e aqui eu vou mostrar o ABC. Ok? Então, na verdade, é o mesmo programa, apenas alterando aí a variável, né? Caractere, tem que colocar aqui o S. Ó, dentro da função muda, delermando. Em main, delermando. Ok? Se eu quiser mostrar, aqui dentro da função muda, eu quiser mostrar o caractere 5 do nome, eu faço o quê? Caractere ABC 4, isso mesmo. Aí eu vou mostrar o caractere R, né? Sim. Calma aí, tira essa imagem aqui. A função muda, ele troca a variável nome pelo ABC lá em cima? Não. A função muda, não muda isso não. Olha só, a variável ABC é uma variável que, como é que é o seu nome? Luan. É uma variável. Não, essa não é a pergunta, eu estou falando conteúdo de nome, no caso de elevando. Quando chega lá embaixo na linha 16, a função lá em cima muda, ela meio que. O ponteiro. Olha só, ao chamar a função muda, o conteúdo da variável nome é repassado para a variável ABC. Essa sinalização de ponteiro significa que existem várias posições dessa variável. Nesse momento eu não sei quantas, mas como é do tipo char, presume-se que tenha um nulo lá no final. Inclusive, eu vou apresentar-lhes uma coisa que vocês vão usar muito, é o include strings.h, que tem várias funções para se trabalhar com vetores do tipo char. Agora vocês podem utilizar o str, por exemplo, para saber o tamanho do vetor. Então eu vou colocar aqui um decimal e vou usar uma função chamada strlen ABC. Ok? Então se eu compilar aqui, ó, tem 10 caracteres. Ok? 10 caracteres. Bom, mas se eu quiser alterar, por exemplo, ABC 4, e eu quiser colocar aqui um X, porque, hein? Olha só, alterei aqui. Tem 2 colchetes. Vai compilando aí. Tá vendo que lá alterou?
Ficou chique, hein? E aqui também alterou, não alterou? Aqui também alterou, não alterou? Eu precisei passar o endereço? Não precisei passar o endereço. Tá vendo aqui, ó? Aqui não vai precisar do e-comercial. Mas se eu passar o e-comercial, muda alguma coisa? Não muda alguma coisa. Deveria mudar uma coisa se você não tivesse no CodeBlocks. Por quê? Eu não estou passando efetivamente o endereço, estou passando a variável, mas como é um ponteiro, ele já manda o endereço, é diferente da variável do tipo char. Se o que você está passando para a função chamada já for um vetor, ele já vai passar o endereço, então você não precisa colocar o e-comercial. Agora, se é apenas uma variável do tipo char, ou uma variável do tipo int, ou um float, você vai precisar passar o endereço. Ok? Então ficou claro. Se é um vetor, você não precisa passar o endereço aqui. Mas se for uma variável simples, que a gente diz variável atômica é aquela que não pode mais ser dividida, ela é uma variável única. Isso é variável do tipo char, do tipo int, do tipo float, double, são variáveis atômicas. Uma variável do tipo char vetor não é atômica, porque ela é um tipo int, por exemplo, com várias posições. Exatamente, igual a gente fez anteriormente. Professor, então no caso você disse que para ser certo, quando não for um vetor, tipo, isso é o que acontece com o CodeBlocks. Mas quando você tem um ponteiro char, você tem que ter o e-comercial. Tem que ter o e-comercial. Se fosse do tipo int, teria que ter o e-comercial. Se fosse um float e eu quisesse manipular esse float dentro da minha função, seja ela qual for, eu teria que passar com o e-comercial para passar o endereço, manipular a minha variável do jeito que eu quisesse. Eu teria o endereço dela, então eu sei em que memória tá, eu acessaria o conteúdo com asterisco. Ok? Então, essa primeira parte da aula foi exatamente para dar essas diferenças de vetor, endereço de vetor, posição e conteúdo de vetor. Então, revejam essa primeira parte no vídeo aí, mais de uma vez, inclusive. Tente reproduzir o que foi feito. A gente fez 3 exercícios até agora, nessa aula. Tente reproduzir os 3 exercícios. Bom, eu vou limpar tudo isso daqui, em parte, porque nós vamos fazer uma outra função agora. Eu vou até salvar aqui e abrir para mostrar o programa. O que nós vamos fazer é exatamente isso daqui, ó. Vocês devem ser capazes de reproduzir este programa na P2. Vocês devem conseguir reproduzir esse programa na P2. Eu vou fazê-lo aqui, vai deixar no vídeo. Vocês tentem reescrever esse programa de alguma forma. Tenta aí, mesmo que seja na força bruta, tentativa, mas tem que fazer. Eu vou fechar ele aqui. Está vendo que ele é bem curtinho? Ele é um programa curtinho. Ele é um programa bastante curtinho. Como ele é curtinho? Primeiro, eu tenho a variável aqui. Segunda coisa que eu tenho que ter, um void, vou chamar a função de letreiro, e vou receber um char texto, não é isso? E esse texto é um ponteiro, eu não sei exatamente o tamanho dele. Bom, o que acontece com esse aqui, com o letreiro? Na verdade, o letreiro é pegar esse primeiro caractere, jogar aqui para o final e deslocar todos os outros para a esquerda, não é?
O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ter obrigatoriamente uma variável auxiliar, porque essa variável auxiliar vai pegar o primeiro caractere, porque vai rodar tudo de volta. Aqui a letra E tem que ocupar o espaço do D, a letra L tem que ocupar o espaço do E, e assim sucessivamente, até o nulo que tiver aqui ocupar o espaço do O, e você substitui o nulo pela variável auxiliar, ou seja, você vai pegar a letra D no início e colocar lá no final. Como é que... Se fosse um código bolha, Mais ou menos, não é um código bolha não, mas é mais ou menos isso daí. E para que ele ficasse no centro da tela em sua tabulação? Vamos chegar lá, calma. Uma coisa de cada vez. A primeira coisa é coletar o primeiro caractere desse vetor. Fazendo o quê? Aux é igual a quem? Texto 0. Não é isso? O primeiro caractere não é 0? Então eu já tenho a letra D dentro de aux. Concordam? Perfeitamente. Ora, se eu tenho a letra D dentro de aux, então eu tenho que pegar a letra E e colocar no lugar de D. A L no lugar de E, a E no lugar de L, e assim sucessivamente até o final, não é isso? Então o que eu tenho que fazer? Um laço. Qual laço? Um laço for. Por que for? Porque eu sei o tamanho. Eu sei o tamanho do vetor. Qual que é o tamanho do vetor? E se for um texto diferente? Usa o STRLane. Eu vou... Não seria é o strlen? É o size off. Não é o size off. Ele ali está certo. Ó, vou colocar aqui, ó, int tamanho. Int tamanho. Ora, o tamanho é igual a strlength, que dá o tamanho de quem? Texto. Então, o meu laço for vai ficar simples, ó, for, vou criar uma outra variável aqui chamada i, né, para indexar isso, essa coisa toda, i igual a 0, i menor que tan, i mais, não é isso? Vou criar aqui o corpo do laço for. Como é que eu faço agora então? Oi? Não, olha só, cuidado. Eu tenho que pegar a letra E que está aqui e colocar no lugar da D. Então, Texto mais um tem que virar texto. Então, texto I é igual ao que? Texto I mais um. Não é isso? Para a gente ver o que está acontecendo, eu vou fazer o que? Printf %s texto, ok? E vou fazer aqui um getChar só para ele dar uma pausa. GetChar é pegar um caractere do teclado, então ele dá uma pausa. Não, ele vai esperar um caractere do teclado. um caractere. Compreensão momentânea, compreensão. Um só. Ou seja, texto ele não mostrou nada. Faz. Porque não chamou. Desde. Ah, é porque ele não chamou. Muito bem observado. Letreiro, nome, não é isso? Agora será que ele mostra? É impressionante, ele mostra. Então ele pegou a letra E, ó, ele pegou a letra E e colocou no lugar da D. Vou teclar Enter. Ou ele pegou a letra L e colocou aqui, ó, tá funcionando, tá vendo? Ó, o R ele vai colocar na frente, o M, o A, o N, o D, o O e o nulo. Aí acabou, né? Então ele fez certo. Fez certo. O que eu instruí a fazer, ele fez certo. Agora, Sim. continuar repetindo. Agora ele precisa fazer o quê? Colocar o aux lá no final. Não é isso? Sim. Nossa, então ele tem que colocar texto. Texto que o quê?
Texto o quê? Que posição? Não, 0 eu coloquei aqui, ó. Eu preciso generalizar esse tamanho aí. Não é 0, não é 10, qual que é a generalização? Tamanho. Igual ao quê? A aux, exatamente. Ok? Não é isso? Então aqui, ao invés de colocar aqui Delermando, ó, vamos colocar um... Vou dar um print aqui de novo. Printf, %s, na main, nome, não é isso? Então, vamos executar. Delermando, tá fazendo... Não fez não. Continuou elermando. Está fora do foro. Hã? Você colocou o texto da última posição para receber o auxiliar, mas você não colocou dentro do foro. Mas é fora do for. O aux não tem que voltar para a posição 0, não? Quem é o aux? É a letra D, certo? Ora, se ele voltar para a posição 0, ele vai voltar para que posição? Para a mesma, então não é, ele é para a última posição. Ele tem que retornar para a última posição, ele tem que vir para cá. A letra D tem que sair daqui e vir para cá. O tamanho não é 10? Está começando com 10 mesmo, você tem que ir para 9. Porque o 10 é onde acaba. É o barra... 10 não é o barra nulo? 10 não é o tamanho? Onde é que está posicionado o último caractere? Qual a posição do vetor? E eu estou falando menor que 10. Ele faz a tramitação correta, mas na hora de colocar no último caractere, é tamanho? Não, é qual? Não é 9, é o quê? Tamanho menos 1. É assim que o programador fala, então, tamanho menos 1. Vamos ver se funciona. Está fazendo, colocando o A, o N, o D, o O. Ó, já colocou o D lá, ó. Fez certo, ó. Elermando D. Então, para a gente fazer um looping, eu vou tirar isso daqui. Não é isso? Vou tirar esse getSharp que eu não vou precisar dele. Não é isso? E vou fazer um while aqui, ó. Um while eterno, onde esse while eterno vai ter uma única instrução, que é o letreiro nome. Vai ficar muito rápido, então não vai dar nem para ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um artifício, do sistema operacional, que é o comando system. Aqui no comando system eu vou utilizar o cls, ponto e vírgula, sleep 1000. Ele vai limpar a tela e vai esperar 1 segundo e vai sair da função. Ok? Então olha só. Tem que pôr ponto e vírgula, isso mesmo. Vocês deixaram eu compilar com erro. Isso é desagradável. Estou observando vocês. Acho que aconteceu alguma coisa errada, né? Quem falou erro? Qual o erro que está aí? Hã? Não entendi. Sim, mas ele tem que acabar aqui e fazer lá o nome. O while é eterno, vocês estão ficando bons mesmo. Então vamos colocar isso aqui dentro do laço while. Não é isso? Aí ele mostra, né? Muito bem, vocês estão ficando bem. Agora olha só, o nome, ele mostra tudo emendado, né?
Então vou colocar aqui, ó, um tracinho, vou colocar muitos programas. E vou dar um espaço. Se eu executar de novo, olha como é simples fazer um programa de letreiro. Como é que você centralizou ele no meio, professor? Eu não centralizei ele no meio. Se eu quisesse centralizar ele no meio, eu teria que fazer uma continha. Por exemplo, eu não tenho tamanho. Eu vou tirar esse meio aqui para ter mais noção. Ok? Eu vou deixar só Delermando para você também ter noção. Deixar com um espaço para ele ficar sem juntar os nomes, né? Ok? Pô, como é que eu centralizo? Qual o tamanho da tela? O tamanho da tela, a caractere, normalmente é 80 colunas por 23 linhas. Se eu tenho 80 colunas, se eu tenho 80 colunas, onde que eu vou centralizar o meu texto? Eu vou criar uma outra variável inteira aqui, ó, chamada centro. A variável centro é igual a 80 menos o tamanho da variável, certo? Dividido por 2. Então eu poderia fazer o centro, como eu não sei exatamente quantos caracteres estão no centro, Você não tem tamanho definido ainda. Mas ele está recebendo. ele está falando isso daqui. São as precedências e dependências entre variáveis. Muito bem observado. Você acabou de ganhar pontos preciosos com o professor. O cara está ligado. O cara está ligado. Então, para que eu mostre no centro direitinho, eu vou fazer for i igual a 0, i menor do que centro, i mais, e vou mostrar um printf espaço. Ok? Ok? Por que não funcionou? Por que não funcionou? O código do espaço, Porque tem que estar dentro do while. Exatamente, tem gente que está ligado na parada. Eu estou mostrando aqui alguma coisa na função letreiro? Não estou mostrando. Então centro, isso aqui, ó, não pode ficar aqui que não vai ter efeito nenhum. Tem que ficar aqui e antes. Tem que ficar antes de mostrar o nome, certo? Você tem que definir o tamanho. Tem que definir exatamente. Aqui eu estou definindo o centro aqui na variável, vou tirar daqui, vou colocar aqui o int centro. E tenho que fazer o cálculo do centro, não é isso que está sendo feito aqui. E eu tenho tamanho? Não tenho tamanho. Então aqui, ó, eu tenho que definir outra variável tamanho, que é diferente da variável tamanho que lá da função letreiro. Então eu vou fazer uma cópia disso daqui, colocar aqui, só que aqui é nome, certo? Professor, você pode passar esse nome para a função e evitar fazer a mesma coisa lá em cima. Passar o tamanho para a função e evitar repetir o mesmo. Posso passar também, mas vamos fazer assim, depois a gente melhora. O que deu erro aqui, hein? O que deu errado? Vai lá. E não está declarado, exatamente. Vocês têm que ficar mais rápido aí. Ficou no centro ou não?
Para passar mais lento, em vez de 1000, você coloque 2 segundos. Não, é por conta do próprio processador, né? Isso aí não serve de base, não. Tá vendo que ele fica certo, depois ele acumula? Isso deixa por conta do code block. Ok? Observem que é um programa com 30 linhas. Vamos supor que eu queira aumentar essa fonte ali. Ele deve estar usando o Marial 12, né? Você está trabalhando orientado a caracteres. Esquece a parte gráfica. Ok? Começando a segunda parte da aula, nós vamos ver uma outra estrutura nova agora. É para fechar essa próxima meia hora, para ficar mega power. Vocês se lembram do programa que vocês fizeram com bastante ifs? Isso, a calculadora. Eu vou mostrar uma outra versão para fazer isso daí, se utilizando de função e se não utilizando if. Vamos usar a switch case. Vocês vão me ajudar, porque vocês já conhecem switch case. Então, isso. Então agora, isso, os que reclamaram que, podia usar, agora vocês vão me ajudar a utilizar. Então, olha só. Char sinal igual a mais. Para que eu escolha, eu preciso fazer uma troca e uma verificação desse caractere. Por isso existe switch sinal. Aqui o code block já mostra toda a declaração. Ó. Então, switch sinal. Aí eu tenho o corpo do switch, certo? Aí eu digo case mais 2 pontos, printf, soma. Break. Vou colocar case. Eu nem sei se isso aqui funciona, tá? Printf, subtração. Oi. Eu não sei, eu não sei se essa estrutura aqui está errada. Vocês têm que falar. Vocês falaram que sabem fazer. Isso aqui está certo? É soma. Por quê? Olha só, agora eu vou explicar isso. Então, se é soma, ele passou lá na soma. Vou explicar a estrutura do switch case. Switch case é para quando você tem que optar entre uma série de decisões. Se o conteúdo de sinal for o mesmo nesse caso positivo, ele vai executar todas as instruções que estiverem aqui. Break vai sair do switch para cá. O break sai do switch. Se você não colocar o break aqui, ele vai executar o próximo case. Se você tiver muitos cases, então você pode ganhar tempo saindo do switch case com o break. Eu posso colocar qualquer outra instrução aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, int i, né? Eu posso colocar uma instrução aqui, i++, por exemplo.
Ele vai executar I++, print if, depois o break. Quando eu tenho uma opção padrão, então eu coloco default, não encontrei o sinal. É um caso onde ele passou por todos esses aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui char sinal. Olha só o que eu vou fazer. Char sinal. Vou colocar o tamanho dele de 3. Vou colocar esse tamanho de 3. Eu vou criar aqui um vetor, ó. Mais, vírgula, menos, vírgula, asterisco. Ok? Então eu vou fazer aqui, ó, for I igual a 0, I menor do que 3, I mais. Vou iniciar o meu laço aqui, vou colocar isso tudo aqui para frente. Ops. E o meu laço for termina aqui, certo? Então, case, sinal e por que tirar o I++? Isso, exatamente. Se eu não tirar, ele vai somar de novo, né? Ok? Então, olha só. Soma, subtração, não encontrei o sinal. Então vou dar vamos pular uma linha, porque senão a gente não enxerga nada, né? Fica ruim de ver. E eu vou mudar aqui, eu vou colocar menos, colocar menos e asterisco. Subtração e não encontrei o sinal. Se eu colocar aqui mais, ele vai... Subtração, soma, não encontrei o sinal. Entenderam? Ou quer que repete? Isso, para repetir tem um vídeo. Muito bem, é isso mesmo. Mas eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, porque eu acho que ficou muito claro. Não é isso? Bom, eu posso pegar tudo isso daqui, e criar uma função para isso. Então eu posso pegar tudo isso daqui, ó, e criar uma função, que é a função vou colocar float, cálculo, não é isso? Eu vou ter float A, char sinal e float B. E vou colocar a minha função aqui. Obviamente eu não vou precisar do laço for, porque eu preciso apenas fazer um cálculo. Então, através do sinal que está aqui, eu vou fazer o cálculo. Que cálculo é isso? Eu vou fazer simplesmente, ó, return o quê? A mais B. Não é isso? E vou fazer o que? A mais B, return A menos B. Aqui no caso eu preciso completar o resto, né? Então asterisco vai ser multiplicação, então eu vou fazer A vezes B. E o dividido, A dividido por B. Ah, isso é bom, hein, cara? Mas você tem que detectar. Eu gostei da sugestão. Se for dividido por zero, vamos colocar um if. If aonde? If B igual a zero. Não é isso? Se B é igual a zero, o que tem que acontecer?
Printf, operação inválida. Ou divisão por zero. Ora, divisão por zero. O que a gente aprendeu para pegar um caractere no teclado? Get char. Não foi isso que a gente aprendeu? E que mais? Break. Ok? O break depois do return fica sem sentido, tá? O break depois de um return, ele é sem sentido. Não tem sentido, porque ele não vai... Exatamente, ele vai retornar o cálculo e acabou, morreu. Então vamos executar. Ora, eu tenho que chamar a função cálculo, né? Essa variável aqui deixou de existir. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui, float x igual a 1.5, y igual a 2.3. Ok? Cálculo o que? X, vírgula, mais... Não é isso? É um só. Então é x, é o que? Mais, vírgula, y. Não é isso? Para nós acostumarmos com a linguagem C, eu não vou fazer o cálculo e depois ter uma variável para poder mostrar. Eu vou fazer diretamente printf, %f, que aí ele vai mostrar direto, certo? Será que vai funcionar ou não? E agora? Soma, né? Então eu poderia fazer isso daqui, ó. Bom, vou pôr um aqui e vou mudar só o sinal, ó. Menos, multiplicar e vamos fazer o dividir. Não é isso? Então eu tenho que mostrar a parada toda. Ok? Agora eu vou trocar o valor de y para 0. Professor, os primeiros ele fez, ó, 1,5 mais 0, 1,5 menos 0, 1,5 vezes 0, que dá 0, e dividido, divisão por 0, não calcula. professor, ele deu ele comentou comigo aqui se A fosse igual a 0 na divisão. E foi que ele não deu, professor. E se A fosse igual a 0 na divisão, vai dar quanto? Não, o quanto que a matemática lhe diz que, ó, vou colocar aqui, ó, 1.5. Quanto que é 0 dividido por 58? 0. Galera, quanto que é 0 dividido por algum número qualquer? Esqueci, eu apaguei ali, né? Esqueci o ponto e vírgula. Eu não tenho nenhuma laranja e vou dividir com 2 pessoas. Cada uma vai ganhar a mesma coisa. A tia no 6º ano ensinou isso daí. A laranjinha dividido 0 laranjas. E o povo ficando com fome. Galera, vocês entenderam switch case?
Vocês entenderam switch case? Alguma dúvida? Bom, nós vamos ver agora o que são estruturas na linguagem C. As estruturas, elas servem para juntar tipos diferentes de variáveis em um tipo chamado estrutura. Então eu poderia dizer que uma estrutura, ela começa com struct. Então eu posso fazer uma estrutura, vou dar um nome para essa estrutura, vou chamar a minha estrutura de registro. A struct, ela serve para juntar variáveis de tipos diferentes em uma estrutura. Então eu estou aqui em estrutura registro. A estrutura registro, observem, pessoal, que eu sempre faço a indentação para facilitar a visualização do código. A indentação é algo importante. Observem que eu dei um tab aqui para poder indentar para mostrar corretamente. Então eu vou ter aqui uma variável do tipo int chamada código. Vou ter uma variável do tipo char, nome, com 50 posições. E vou ter uma outra variável chamada float, salário. Aí eu preciso colocar as posições, se for quando é achar sempre no final, quando digita. Então, essa variável vai ter um tamanho de 49 caracteres disponíveis. Para ter 50 caracteres disponíveis, eu tenho que colocar 51. Então é só para colocar um limite. Só para colocar um limite, porque você está alocando memória. E o código aleatório é. O código, eu, por exemplo, olha só, eu vou declarar aqui, eu criei a estrutura, certo? Eu vou declarar a minha variável estrutura, struct registro reg. Então eu vou acessar o que? Reg ponto, aí ele já coloca, tá vendo? Código, nome e salário, tá vendo? Código é igual a 1. É quase como se fosse uma orientada ao objeto. Não, pula. Include, nossa lá, string, né? Strings.h. Aqui no nome eu vou usar uma função que copia um vetor para outro vetor. Então eu vou utilizar strcpy reg.nome delermando. Calma que eu vou explicar. E vou colocar reg.salário, vou colocar como 1200.35. Se eu fizer um printf percent d percent s percent f e colocar reg ponto código reg ponto nome reg ponto salário, ele deve me mostrar esses valores. Não sei nem se vai dar erro. Ok, o que está acontecendo aqui então? Vamos desvendar isso daqui. Quando eu declaro uma estrutura, eu estou dizendo como eu vou armazenar os meus dados e os meus tipos, em que ordem, em que formato. Então eu posso acessar a memória completa.
Se eu mostrar aqui, ó, apenas um %s reg, vamos ver que tipo de coisa maluca pode sair. Não funciona. Isso, fica loucão. Ou seja, não é isso que funciona. Ok? Reg, aqui ele está servindo como instância. Então eu estou instanciando essa estrutura em reg. Aqui, ó, o struct registro, eu declaro a estrutura. Quando eu aqui em main, eu defino a variável reg do tipo struct registro. Então a variável reg é do tipo struct registro. Eu criei um novo tipo de variável que se chama struct registro. É um tipo de dado. E o meu tipo de dado, ele tem esse formato. Esse é meu tipo de dado. Ele tem esse formato. Ok? E quando eu faço esse instanciamento aqui, eu estou simplesmente dizendo o quê? Que eu vou acessar os meus dados através da variável reg. Ok? Tá, mas e se eu tiver 60 mil funcionários com N códigos? Como é que eu faço? Porque aqui eu estou acessando apenas um, certo? Então eu faço da mesma forma que eu fiz com o vetor. Eu vou colocar aqui 2 funcionários. 2 funcionários. Então código reg 0, não é isso? Reg 0, que é o primeiro, não é? Não é isso que eu tenho que fazer ou não? Eu não sei se é isso que eu tenho que fazer, não. Por que 0? Por que 0? Zero é a primeira posição. 1 vai ser a segunda posição. Vamos ver se funciona? Do mesmo jeito. Funcionou a mesma coisa. E agora, se eu mostrar aqui, por exemplo, ó, o 1. Olha só. E eu ainda vou saltar uma linha aqui para não ter confusão, para a gente não misturar. Tá vendo? Tem alguma coisa que eu não sei o que é na memória. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou fazer um outro registro aqui. Agora, em vez de 0, eu vou colocar 1. E vou colocar o salário aqui de 1.500. Não preciso colocar isso aqui. Vou colocar aqui Jorge Benjor. Código 2, exatamente. Vamos lá ver o que sai. Poxa, mas então eu poderia fazer isso aqui automatizado, porque se eu tivesse mais registros, eu vou usar aqui até um int i, que é para mim usar um laço for aqui, ó. Então eu vou usar o que? For i igual a 0, i menor do que 2, i mais, vou mostrar o que? Vou arrancar isso daqui, mostrar o meu laço fora aqui e vou colocar aqui o que? I. Olha só que coisa linda. Acabamos de criar um banco de dados, olha só. Ela quer perguntar e ela tem alta prioridade com o professor. Isso, por quê?
Hã? Não tem nada a ver não, hein? Eu coloquei 1.200 e 35. 1.500 saiu certo? Não, limitar as casas decimais é mascarar o problema. O que ele está fazendo, galera? Está arredondando. Vocês não estão observando isso. Coisas do Code Block. Coisas do Code Block. Por isso que muita gente não gosta dele. Mas para ministrar aula ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Exatamente. Aí você vai fazendo scanf, vai cadastrando e vai incrementando. Ou seja, eu poderia fazer scanf disso tudo. Mas aí, no limite ali do registro, Eu poderia fazer um laço for para ir cadastrando até chegar no limite do número total de registros disponíveis. De forma que o código vai aumentando sozinho? O código vai aumentando sozinho? Não. Opa. Shhh. Você vai fazer um código genérico. Eu não mostrei aqui todos eles? Como é que você vai pegar os dados e ir acrescentando registros? Você vai fazendo um outro laço for, fazendo scanf. Ao invés de eu atribuir aqui direto, por exemplo, ó, eu poderia fazer o quê? Scanf, percente o quê? D, não é isso? Reg código. Não é isso? Endereço dele. Scanf. Scanf, percente S, não é isso? E o último scanf, reg 1 salário, que é percente F, reg salário. o código tem que receber o contador, não? Que contador? Tem que ser no Aqui? Não, só no código. Só não pode porque ele vai ser sequencial. E se eu quiser atribuir um código? Então, ou eu faço isso, né? Eu coloco o código que, em vez de scanf, eu coloco o código I, não é isso? Aí eu faço logo um printf aqui, ó, do código automático, não é isso? Tem que trocar o registro para punir. Então eu vou colocar essa altura do campeonato, eu vou colocar o I igual a 0, inicializando ele com 0, e para facilitar a nossa vida, o código I vai ser igual a quê, meu? Isso aqui, ó, for I igual a 0, I menor do que o quê? Vou colocar fixo porque a gente sabe o tamanho da nossa estrutura de dados. 2, 0 e 1 é o que vai ser preenchido. I mais. O meu laço for é esse aqui. Ok? Então, printf código. O código é o quê? Então, eu vou colocar aqui, ó, reg i ponto código é igual a i mais 1. Ok? Estão entendendo? Beleza? Esse carinha aqui sai, né? Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Se pegar esse printf embaixo e colocasse dentro desse laço maior, não, eu vou digitar depois mostrar tudo. Entendeu? primeiro vai ter que fazer a contagem para depois fazer a contagem e mostrar. Eu estou digitando os dados
Depois de todos os dados digitados, eu vou mostrar. Ok? Então, olha só. Executando. Já tem um delermando, não é isso? Vou teclar Enter e colocar o valor. Ponto 22. 2. Jorge Benjó. É porque eu teclei Enter, né? Mas beleza. Ou seja, ele mostrou lá, um Delermando e Jorge Benjó. Ok? Tranquilo? Não entendi o que vocês estão perguntando, ao mesmo tempo fica difícil. É porque eu teclei Enter. E, sem querer eu teclei Enter. Mas em cima também você depois de colocar só, você tem que correr. Mas ele tinha acabado de escrever. Eu teclei Enter sem querer. É, 2 vezes isso. Obrigado. Aqui, agora dá pra fazer uma busca, né? Bom, esse, olha só, que um programa para trabalhar com uma estrutura de dados, ele teve, com folga, né? 28 linhas, na verdade 27 linhas se você quiser reduzir aqui. Ó. Então é um programa pequeno que mostra como é que você trabalha com dados. Ou seja, nós acabamos, se vocês olharem nosso plano de ensino, nós acabamos de ver o último conteúdo do semestre e vamos agora fazer exercícios para o sucesso da